Boa noite, boa noite. Sextou. Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio. Nós estamos aí chamando. Olha quem veio aqui falar um oi. Vem cá então falar um oi, já que você chegou perto, então vem cá falar um oi para todo mundo. O que você está comendo? Sexta-feira. Sextou então? Porque só pode comer chocolate na sexta-feira, né? É porque tinha um restinho. Tinha um restinho, aí você ganhou, é isso? Uhum. Muito bom. Vai lá brincar, então. Essa é a Maria Tereza, a minha pequenininha, e a gente está aqui, né, nesse hashtag isolamento social, na verdade, esse distanciamento social, e o nosso projeto Vem para Aula hoje tem uma convidada especial. Eu estou recebendo a minha queridíssima ex-aluna, super interessadíssima sempre, né? Vocês veem que eu estou recebendo um monte de ex-aluno aqui, e é muito legal, né, porque as relações, elas permanecem, né? E a Alex, eu sempre encontro, fazia tempo já que a gente não se via, né? Mas eu sempre encontro com ela e faço questão de falar um oi, perguntar como é que ela tá. E ela está chegando hoje para a gente bater um papão nessa noite, com um tema super legal, que já está circulando aqui embaixo, que é hashtag Adia Enem, uma campanha que ganhou as redes sociais nas últimas 2 semanas. Em particular, nesta última semana, ganhou um apoio muito grande de uma parcela significativa da classe política e da sociedade, na tentativa de se discutir amplamente a questão da educação brasileira, em particular do Exame Nacional do Ensino Médio, e a gente tem muita coisa para falar sobre esse tema. Falar um pouco também com a Alexia sobre a vida dela, sobre como é ser estudante universitária nesse país, ela que faz engenharia química, né? E a cara dela é a cara de quem está assim, super tranquila nesse momento, aproveitando o isolamento. Com o isolamento dá para estudar mais, se aprofundar. As aulas com certeza devem estar bem melhores agora pela internet, né? Longe dos professores, longe da sala de aula. É tudo isso mesmo, Alexia? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Walter. Obrigada pelo convite. Estamos aí, né? As aulas viraram semipresencial. A faculdade virou... Agora as aulas são ao vivo, né? Nós entramos na plataforma na horário da aula e a gente tem aula com o professor ao vivo. É um semipresencial à distância, né? E como é que é para você que é estudante? Eu tenho um relato de algumas pessoas que têm vivido esse momento também, mais ou menos assim. No ensino, na educação infantil, a minha pequena, eu trabalho numa escola particular, então ela tem bolsa na escola particular, senão ela estaria na escola pública. Também estou lá praticamente aí desde 1994, então pensa, né? É uma vida dentro dessa escola. Se eu não acredito, já fui coordenador geral na escola, diretor da faculdade, enfim, conheço aquela escola com a palma da minha mão, acredito no projeto que é feito lá. É óbvio que a minha filha estudaria lá sem nenhuma outra justificativa, né? É uma vida lá dentro, mas o que eu vejo, por exemplo, no caso dela, que está na educação infantil, e outras crianças da sala dela também, é uma escola particular, eles estão tendo aula todos os dias, de segunda a sexta. Na rede municipal, as aulas para a educação infantil estão suspensas. Então, tem atividades que são orientadas para os pais desenvolverem com os alunos. Aqui em casa, minha esposa, ela fica durante a aula o tempo todo com a Maria Tereza. Não tem como a Maria Tereza assistir a aula sozinha, evidentemente. Né? E assim, a minha esposa tem ensino superior, é formada em turismo, então, mas não é pedagoga, não tem nada de pedagogia. Então, para ela é muito difícil dar esse suporte. É muito diferente. Eu, como professor, falo, a gente tem que ter paciência e tal. E eu fico pensando nas crianças que têm pais que estudaram menos, que não tiveram a mesma condição, né? E no nosso país, infelizmente, essa é uma realidade, ou que não estão tendo nenhum tipo de suporte. Aí a gente vai para o ensino fundamental, onde essa dificuldade ela se atenua um pouco para a classe média, para as classes mais altas, mas para as pessoas de maior vulnerabilidade, é quase impossível, não tem acesso a esse sistema educacional à distância. A gente vai para o ensino fundamental 2, onde eu trabalho. Alexia, a Secretaria da Educação ela preparou um roteiro
né, um roteiro de estudos para os alunos, e eles vão fazendo as atividades e tal. Alex, eu vou até mostrar. Eu nem tinha preparado isso, mas eu faço questão. Eu quero mostrar aqui, rapidinho, muito, muito rápido, para você ver. E aí a gente pode até, a partir desses dados, falar um pouquinho dessa realidade. Eu vou abrir, porque só mostrando para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Se a gente não mostra, as pessoas não entendem. Não acreditam também. Não vão acreditar, porque realmente é muito complexo o que está acontecendo. Então, eu vou mostrar rapidinho aqui, ó, o que eu tenho são dados da realidade das minhas salas de aula, das salas que eu dou aula. Eu tenho 12 salas de aula na rede municipal de ensino. E é essa aqui a realidade que eu vou mostrar agora para as pessoas. Isso aqui foi o roteiro da semana passada de aula. Isso aqui é uma turma minha, sexto ano A. O S é o que me entregou a atividade e o N é o que não me entregou. Então, como é que é? Eles receberam esse roteiro, ou em papel impresso, foram na escola buscar o papel, ou lá na escola foi pendurado o papel para eles fotografarem, ou eles receberam nos grupos de WhatsApp, que não é um indicativo, o grupo de WhatsApp, não era para fazer, mas a escola fez. A gente está nos grupos orientando cada professor no dia do seu conteúdo e tal, mas olha isso aqui, o sexto A, 87% não entregou, 13% apenas dos alunos entregaram. Eu vou passar rapidinho as outras só para você entender a realidade. Sexto B, 6% entregou. Sexto C, 7% entregou. Sexto D, 3% dos alunos entregaram atividade. Oitavo A, 9% entregaram. Oitavo B, 14%. Oitavo C, 11%. Oitavo D, 9%. Agora nós vamos para o nono ano, que é a série terminal, né? Nono ano, 40% entregaram, 32% no nono B, 37% no nono C e só 10% no nono D. Deu para ver bem esses números aí? Deu. Realidade da escola pública, do sistema de ensino que a gente tem aqui no município de Guarujá, que está, nesse momento, tentando lidar com esse problema complexo, difícil. E aí a gente vai falar de Enem, né? A gente vai falar de Enem. Eu queria contextualizar com esses dados, inicialmente, e perguntar para você, na faculdade, como é que está essa estrutura de aula? Porque é assim, o que eu estava te falando é o seguinte, né? É assim, aí chega no ensino médio, é uma cobrança ainda maior, e na faculdade é assim, cada um por si se vira, o problema é seu, se você não tiver acesso. É mais ou menos isso? Tipo, se você não tiver acesso, o problema é seu, desiste do curso? Bom, como eu estudo uma faculdade privada, obviamente eles estão oferecendo, sim, uma plataforma de estudos. Tem sido feito dentro do possível, claro, para ajudar os alunos, mas nem todos ali conseguem dar o seu melhor. Há muitas reclamações, sim, principalmente em questões da conexão da internet, que é bem estável, principalmente em horário de aula, que está todo mundo conectado. Então, assim, não é a mesma coisa, claro, de estar dentro de uma sala de aula, e não tem como substituir pelo EAD ou pela aula presencial à distância, como eles falam, né? Porque o EAD mesmo seria uma aula que o aluno não tem contato com o professor, enquanto o nosso já está sendo um presencial à distância. Nós temos contato com o professor, sim, na aula ao vivo, tiramos dúvidas, mas realmente não é a mesma coisa. Há muita dificuldade também em se adequar com a plataforma, porque ela tem sido uma novidade. As provas também mudaram de formato, atividades, muita coisa mudou, assim, a gente tem que agora ficar tirando foto do caderno e enviar para o e-mail do professor. Ficou assim, bem confuso assim, no início, mas aos poucos estão encontrando uma melhor maneira de deixar mais adaptável para todo mundo. E os professores, eles reclamam para vocês? Falam alguma coisa? Comentam? Eles não, assim, eu já ouvi, assim, de uma aula, uma professora dizer que ela está trabalhando mais por estar em home office, né, porque preparar vídeo é bem complexo. Esses dias eu vi até uma publicação de um professor, já me deu aula, hoje não é mais meu professor. Ele falou que acordou às 5 da manhã para gravar um vídeo de 35 minutos e até fazer edição, subir no YouTube, acho que isso já foi meio-dia. Então falando que estão se desgastando mais, né? Porque não é só chegar e falar
né, gravar um vídeo pronto. Não, tem muito mais além disso, é edição, todo cuidado, ver se ficou claro mesmo, né, para um vídeo razoável para todo mundo entender. É isso. É bem diferente, né? Na sala de aula, a gente está ali com vocês, a gente fala alguma coisa e fala assim, desculpa, peraí, volta. Às vezes erra, né? Algum lapso e tal. Ou então o aluno levanta, professor, você estava falando isso, eu não entendi e tal. E no vídeo não tem essa interação. Na aula ainda, na plataforma, pode até ser que consiga ali alguém, tem os mecanismos de levantar a mão, coisas assim. Sim. Mas não é a mesma coisa, né, Alex? É bem difícil. Não. Mas que situação. Teve uma matéria mesmo, que é o desenho 2, que foca em AutoCAD. Eu procurei trancar essa matéria porque eu não ia conseguir, pelo meu computador, fazer revisar a aula, não tem como. Tem gente que consegue, sim, baixar o programa, tal, mas realmente ia ser uma que eu não ia conseguir. Eu falei, prefiro empurrar para o próximo semestre. Programação 2 também, ao invés da gente usar o programa, os códigos são feitos em Word e envia para o e-mail do professor, mas ainda não é a mesma coisa. É complexo, né? Muita adaptação, né? E essa realidade que a gente está vivendo, ela demonstra para a gente o quanto de fragilidade a gente tem nos sistemas de ensino, né? E como faz falta a educação, que a gente chama de educação tecnológica. A gente acha que todo mundo aprende tecnologia e não ensina-se a tecnologia necessária para estas situações, né? A gente foi descobrindo coisas novas, eu mesmo aqui me reinventando, buscando esses aplicativos que a gente está usando para poder fazer o possível em prol dos alunos, mas é difícil, e a gente tem tido muitos embates também, viu, Alexia, internamente. Eu acredito. Principalmente junto às direções das escolas, às equipes pedagógicas, no sentido mesmo de dizer dessa desigualdade que está acontecendo, dessa exclusão, né, que está acontecendo. A educação, ela tem um sentido mesmo de levar para todos uma possibilidade de desenvolvimento, mas numa situação como essa, é triste, mas nós precisamos reconhecer que muita gente está ficando para trás, mais para trás ainda, né? Então, por isso o tema da nossa discussão aqui é esse, né? O Enem, ele promove a igualdade ou ele reforça a desigualdade da educação brasileira? É uma educação desigual? É uma educação que precisa ainda discutir claramente essas questões? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? A questão mesmo do ensino à distância, eu acho que ela está sendo colocada à prova nesse momento, é uma necessidade, evidentemente, temos que precisamos preparar as pessoas para isso, mas a gente está vendo que não é a solução dos problemas, né? Não dá para ser só educação à distância. Não mesmo, não dá. Muito bem. E você, lá na faculdade, está desenvolvendo um projeto social que isso mesmo. É um projeto de extensão também, né? Porque é um serviço da instituição de ensino superior, ou seja, não digo da faculdade em si, mas de vocês que são alunos, né? Para a sociedade. Então, é um retorno que a instituição está dando para a sociedade. Esse é o papel das universidades, dos centros universitários, mas também das faculdades. E na faculdade que você está, vocês têm lá um projeto em que vocês desenvolvem um EPI, um equipamento de proteção individual, para equipes que trabalham na linha de frente da saúde, enfrentando a Covid-19 nas unidades de saúde. Fala um pouquinho sobre isso. E o que é esse EPI? Bom, esse projeto se chama Zangue Social. Ele parece que estava um pouquinho enterrado e agora foi desenterrado. Basicamente, vimos bem claramente, né, divulgado que os hospitais, unidades de saúde em geral, estão com escassez de EPI. E, principalmente, né, o que o nosso foco foi este equipamento aqui, a Face Shield. Ele é basicamente feito de uma testeira, que é feito numa impressora 3D, e acetar. Nosso maior objetivo aqui foi produzir um EPI que oferecesse conforto e segurança para os profissionais de saúde, né? Ele tem uma certa distanciamento aqui, então para quem usa óculos ele é bem confortável, não embaça, muito difícil de embaçar. E a gente tem recebido assim respostas bem positivas da realização desse projeto.
Nós começamos com cerca apenas de 4 unidades que nós íamos atender, que era o Fundo Social, o Albergue Noturno, a UPA Rádio Clube e outra UPA. Só que aí nós acabamos destrinchando, ao invés de mandar muitas para um lugar só, nós acabamos fazendo uma entrega mais direta. Isso, hoje nós temos cerca de já mais ou menos 15 ou 16 unidades que já receberam nossos EPIs. Nós acabamos dando uma pausa por conta que acabou o elástico e tem muitas pessoas fazendo máscara, então acabamos tendo a outra alternativa que achamos foi pela internet, né, pelas lojas virtuais. Então, mais tarde, acho que na semana que vem chega esse elástico. As impressões ontem mesmo foram encerradas, nós fechamos um lote de 850 mais ou menos. Nossa, assim, você está falando aí, eu pensei que era umas 100 máscaras e tal, 850? Não. 850. Nós prometemos primeiro que seriam 600, só que aí nós conseguimos ampliar para 850 face shields. Alexia, essa foto aqui, eu vou pôr de novo aqui aqui é uma foto do que? Da impressora 3D, é isso? São 2 impressoras 3D, isso aí mesmo. Caramba, eu nunca vi uma na minha frente, assim, nunca foi apresentado para um. Esse rolo aqui, o que é aqui em cima? Esse é um filamento, que é como se fosse a tinta da impressora, né? Ele desce aqui, mais ou menos até onde aqui embaixo, nessa mesa aqui, tem um quadradinho. Esse é o bico, né? E ele que é programado para fazer o desenho da testeira. Ele derrete, né? Ele chega a ser uma temperatura de mais ou menos 206 graus, o bico, e ele vai fazendo o desenho. E sai no final o produto, mostra aí de novo para o pessoal ver. Deixa eu desmontar aqui. Deixa eu desmontar aqui, que fica mais fácil. Sai essa testeira aqui. E homologado direitinho, dentro dos critérios todos lá? Esse aqui, é importante ressaltar também, esse aqui não é um modelo pronto, tem um nome específico, só que agora não me lembro. Esse aqui foi criado mesmo pela faculdade, não é um código pronto, né? Então, assim, distanciamento é muito bom, não aperta a cabeça de ninguém, a questão só aperta por questão do elástico, né? Ele foi pego, se não me engano, como ideia, foi um modelo de máscara de solda, que foi um aluno da Civil que desenhou, e chegamos neste modelo que nós temos hoje. Que legal, então um projeto interdisciplinar que está atendendo a vocês no sentido mesmo da pesquisa, da extensão, e levando um benefício para a sociedade, né? Tem muita inteligência espalhada nas universidades, com os alunos, com os estudantes, e talvez o poder público pudesse, por exemplo, comprar essas impressoras, né? Investir. Com certeza. A impressora 3D é uma coisa bem legal mesmo de se trabalhar. Legal, eu não conhecia, eu também não conhecia até eu lidar com o projeto. Eu tive a honra de cuidar das impressões, do gerenciamento do processo. Para mim foi bem gratificante. Eu vou levar um aprendizado muito grande desse projeto. Você estudou no 1º de maio, né? Aqui em Guarujá. Estudei. E a tua experiência como estudante lá, como é que foi? O que você viu lá no 1º de maio? Eu não consegui terminar. Eu comecei a fazer técnico em química lá, mas como eu também já estava na faculdade, eu cheguei num ponto que eu falei, não aguento, infelizmente não vou conseguir, não conseguia me dedicar em ambos as coisas, mas era bem discrepante, assim, pela questão da diferença, assim, não vou falar que eu estava acostumada com luxo, eu também nem sempre estudei em escola particular, antes de eu estudar no Adélia, eu estudava numa escola da prefeitura também, no Lucimária. Então, assim, eu sei bem as diferenças de um lugar para o outro. Mas uma coisa que me surpreendeu muito, assim, o quanto aquele lugar estava, tristemente, estava bem abandonado. Chegamos até a conversar, chegaram na época a falar para os vereadores que quando chovia entrava água dentro da escola, os laboratórios ficavam interditados, as lousas digitais estavam muito tempo sem uma manutenção. E para nós de ensino técnico, para quem faz ensino técnico, acho que ter um contato com a tecnologia é primordial, principalmente quando está se tratando de uma coisa relacionada à ciência.
óbvio que o exercício da moda antiga ajudam muito, mas hoje a realidade é outra, né? Acho que a gente aprende muito mais vendo, muito mais trabalhando com aquilo do que só na escrita. E você chega na universidade, agora faz um projeto como esse, coloca em prática o conhecimento e vai. Eu vi você indo levar as máscaras em unidades de saúde, né? Foi isso mesmo. Entregando isso para as pessoas. O que elas falam quando recebem? Olha, e umas coisas que eu muito vi que eles são muito gratos, assim, sentem até um certo alívio, porque ou não tinha EPI, ou eles compraram com meios próprios, ou receberam umas coisas assim um pouco estranhas. Eu cheguei a me deparar em umas 3 unidades de saúde, bem que foi uma dentista que criou uma das melhores das intenções. Ela pegou um óculos de proteção mesmo e colocou um acetato. Foi literalmente assim, pegou esse acetato e colocou um óculos e colocou um lacre. Aí a pessoa ficava com um óculos colado assim na cara. Quem usa óculos de grau, por exemplo, não conseguia utilizar. E como ele estava muito colado no rosto, isso acabava embaçando. Então a visão que a pessoa tem para lidar com a paciente acabava não sendo das melhores, né? Entendi. Quer dizer, a educação brasileira precisa mesmo ter um choque, né? Um choque aí de gestão. Acho que já está fazendo, né, um choque bem grande diante de tudo que a gente está vivenciando. Né? Tinha mesmo, quando eu estava no 1º de maio, eu acabava... A Samara. Ela é uma das pessoas que eu até ia comentar agora. Acabava tendo algumas pessoas que vinham comentar comigo, falar, Alexia, você está na faculdade, me conta como que é. E eu até me senti até honrada, né, tá sendo como exemplo para alguém. E a Samara era até uma das pessoas que me pediam muitos conselhos sobre vestibulares, sobre Enem, sobre a faculdade também. E eu me respondia com o maior prazer, mas eu vi assim também o quanto a diferença de que eu tive, o quanto ela tem em questão a estudos, né, para conseguir realizar o exame. E faz muita falta essa orientação, né? É importante ter, né? Eu tenho mais algumas mensagens de boa noite aqui. O João Pedro também está mandando boa noite. Tem aqui também a Ângela Mendonça. Minha mãe. Ela falou que adorou a viseira. Ela foi nos lugares que eu mandei, fiz uma intermediação e consegui mandar assim, um pouquinho de máscara no lugar que ela estava trabalhando, porque realmente os EPIs que mandaram para lá sem condições de trabalhar. É terrível isso, né? Ficar exposto em risco, né? Os profissionais de saúde estão ficando doentes, alguns, infelizmente, estão perdendo a vida. E tem muita gente que diz assim, são heróis. Não, não são heróis, são profissionais que estão lá trabalhando com medidas de segurança necessárias para que eles não percam a vida deles, porque não é essa a intenção. Herói se coloca em risco pelo outro. E os profissionais de saúde, eles não têm que se colocar em risco por nós. Eles têm que estar lá prontos para nos ajudarem, mas eles também têm que sair no final do dia como vivos exemplo da minha casa. Também como exemplo da minha mãe, ela é uma mãe de família, além de mim tem outro filho pequeno também, né? A gente acabava até correndo risco de ser contaminado. Então, é uma coisa que, um dos propósitos que eu levei desde o começo desse projeto. Nós não sabemos com precisão até quanto tempo isso vai durar, né? Nós como engenheiros, né? Como eles prever com precisão até que dia exatamente a pandemia ou a quarentena do coronavírus vai acabar. Mas nós sabemos que esses profissionais estarão ali na linha de frente para nos ajudar. Então, não nos custa nada tentar dar uma mão para eles nesse momento. Sem dúvida nenhuma. Você, como filha de uma profissional de saúde, sabe qual é a angústia que existe, né? De pensar todo dia no quanto de risco que a sua mãe está correndo, e também o medo, o receio, né? De que, como você falou, de que haja algum tipo de problema com ela e que isso acabe afetando a família, e eu imagino a cabeça dela também em meio a tudo isso, tendo que sair para trabalhar todos os dias, preocupada com vocês que voltam para casa, né? Inclusive, uma das medidas do prefeito de Santos foi a de reservar hotéis para alguns profissionais que estão atuando na linha de frente, mas é também complexo, né? Porque deixa a família, enfim, todo mundo está tentando dar o melhor de si num momento muito difícil. O Gabriel está falando que você é muito lúcida. De aniversário dele, parabéns, Gabriel. Parabéns.
Parabéns, Gabriel. A Lilian está falando que foi sua professora no Lucimara. Está muito mesmo. Contente em te rever. E tem mais uma professora sua aqui, ó. E ela foi professora tanto no ensino médio quanto na faculdade também. Ela te deu aula lá na faculdade? Que legal, que legal, que legal. Deu. Olha, a dona Ângela está falando que está na linha de frente, mas volta para casa com orgulho, com a missão cumprida. Muito obrigado. Muito orgulho mesmo. Muito obrigado mesmo. A senhora, né, em nome da senhora, todos os que estão atuando nesse momento, seja na área da saúde, na segurança pública, no comércio, no transporte, de modo geral, a sociedade não parou, muita gente continua trabalhando, e aqueles que podem ficar em casa, têm que ficar em casa para poder contribuir com o enfrentamento dessa doença, que é uma doença muito... muito difícil, né, de ser enfrentada, né, Alex? Eu estou lidando com 2 ainda, que meu padrasto é PM, minha mãe é enfermeira. Os 2 têm que ficar na rua. Os 2, literalmente, não tem como parar. E no meio de tudo isso, a gente está vivenciando um momento de mudanças muito grandes na estrutura política, né? Eu não sei se você chegou a assistir algum pedaço da fita, do vídeo que foi liberado agora pelo Supremo Tribunal Federal. Eu estava assistindo alguns trechos, não assisti inteiro, ouvi alguns trechos. Nós estamos vivendo realmente um momento complexo da política, uma disputa grande de narrativas entre o atual governo, a oposição, mas, enfim, tem muitos problemas aí na política, mas um dos grandes problemas que a gente tem diz respeito a essa questão da ideologia nas escolas, né? E aí, quando a gente pensa no sentido da construção de um projeto de país, a gente precisa compreender que, para um país se constituir, ele precisa ter uma boa estrutura educacional. E a gente sabe que o Brasil tem problemas estruturais grandes, graves, complexos, difíceis de serem resolvidos, mas estamos andando, né? Ao longo dos últimos anos, a tendência é de melhoria, tanto na saúde quanto na educação, ou mesmo na segurança, enfim. A gente sempre tem aquela coisa de que no passado era melhor, mas não é verdade. Eu tenho dados, tenho comprovado isso. Esse final de semana eu participei de um curso, dando aula, né, num curso e trazendo dados sobre a transformação educacional brasileira, e a gente vê que a educação está melhorando, claro, numa velocidade ainda muito lenta. Muito pequena. E chama a atenção, Alexia, pelo seguinte, porque vamos pensar, né? Se a educação tem muita coisa para ser resolvida, mas ela está melhorando, e a gente vê você, que é uma menina que saiu do ensino médio há pouco tempo, hoje já está aí no quarto ano, da sua faculdade. Alguns anos atrás você estava pensando no Enem, no Exame Nacional de Ensino Médio. Eu lembro bem da sua ansiedade, né, da preocupação, do planejamento e toda a orientação que você recebeu para enfrentar esse momento. Como é que você vê hoje jovens que te procuram, como você deu o exemplo, falando da questão mesmo da ansiedade desse momento do Enem, do que vai acontecer, o que você analisa do atual momento da educação brasileira e de como essa questão mais política está interferindo nisso, né? Eu vou pôr uma fala do ministro, não a fala dele, né, mas um print aqui numa matéria que a gente viu dia desses, aí, dia 5 de maio, né? Em reunião com senadores, Weintraub diz que Enem não foi feito para corrigir injustiças. E aí a gente está vivenciando um momento de isolamento social e um dos primeiros atos que os governos tomaram no mundo inteiro foi fechar as escolas. Aqui tem uma informação da Organização Mundial da Saúde. Ó. Escolas, universidades estão fechadas em 186 países. Alguns estão voltando, né, às aulas, estão tendo que fechar de novo em alguns lugares. 74% de todos os estudantes do mundo, isso é 1,3 bilhão de pessoas, segundo dados da Unesco, a agência da ONU para a educação, estão sem aula. Como não existe vacina ou remédios para essa doença, a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, o isolamento social é a única forma de evitar o colapso dos sistemas de saúde. O Brasil tem seguido essa orientação defendida pela OMS, recomendada pela OMS, e seguida por 186 países do mundo. E aí? Você é a favor desse isolamento? Como estudante, o que você acha?
como estudante, como também aquela que tem uma certa pequeno conhecimento, né, pela minha mãe ser enfermeira e também pela minha relação com gostar de estudar um pouco dessa área da biotecnologia, eu apoio, sim, o isolamento, porque nós não temos mesmo ainda com comprovação uma vacina, um remédio eficaz contra esse vírus. Então, o isolamento, ele sim, no momento é a única forma para nos protegermos e também, como mesmo foi dito, não entrar em colapso no sistema de saúde. Levando em consideração também que o sistema de saúde do Brasil não está preparado, nunca esteve preparado para um movimento desse tamanho. Alexia, nenhum sistema de saúde no mundo inteiro está, né? Se a gente parar para pensar... Nenhum mesmo, corrigindo, nenhum mesmo. Não está. E uma coisa que a gente ainda não... A gente ainda não encontrou tratamento, né? Eu ouvi do meu cunhado dia desses, ele trabalha em uma indústria, né? Uma transnacional e tal, e ele é da área de logística da indústria, ele disse assim, e ele é economista de formação, então ele falou assim, olha, nenhum sistema em nenhum lugar está preparado para o pico. Todos os sistemas são preparados para a média. Então ele deu o exemplo, estacionamento de shopping, ele não está preparado para o dia da véspera do Natal, ele está preparado para a média. Na véspera do Natal, vai ficar gente na fila para tentar entrar no shopping, e assim vai com tudo, né? Então, na hora do pico, é um problema. E essa doença, ela dá um pico, né? Nas UTIs, né? Não só nos hospitais, nas UTIs, né? Então, esse é o problema. E aí, quando a escola fecha, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma realidade que é mais ou menos a seguinte, né? Vamos resolver o problema, vamos colocar aulas online, vamos mandar lição para o aluno, ele faz em casa. E aí, o aluno faz em casa e a gente cria duas situações. Essa é a primeira. Você está em casa estudando, enquanto isso a gente tem uma quantidade enorme de crianças no Brasil inteiro, e adolescentes também, que não tem a mínima condição de estudo em casa. O ambiente de estudo dela é a escola, né, onde ela é acolhida de alguma maneira, e quando é acolhida, né, porque infelizmente a gente ainda tem esse tipo de problema, né, nem toda escola acolhe adequadamente os alunos. E eu vi essa outra charge, eu falei, vou levar as duas, né, vamos passar lição para casa. E tem gente que mora em condições precárias, muito precárias. Muita gente mora em condições muito precárias. Dói no teu coração pensar nessa realidade? Essa é uma charge do jornal que eu escrevo todo sábado, amanhã inclusive sai um artigo meu lá no Diário do Litoral, e essa charge é do sábado retrasado, né? E ele fala lá, né? Tá estudando, Júnior? Calma, estou tentando achar um sinal de Wi-Fi. A gente poderia estar dando risada disso, brincando e tal, mas o assunto é muito sério, é para chamar a atenção das pessoas para uma realidade dolorida da educação brasileira. E aí, no meio disso, o Enem, a ideia de adiar o Enem, tinha que haver tinha que ter essa discussão, Alex, ou era algo óbvio? Acho que é algo que devia ser, obviamente, né? Felizmente foi adiado. Como exemplo disso, tem até a matéria do menino que eu falei que foi no Pernambuco, se eu não me engano. Você quer que eu coloque aqui? Comigo. Por favor. O menino que ele acabou repercutindo bastante nas redes sociais. Aconteceu agora em novembro. Esse menino participa de um projeto social desse shopping que ele está, onde esse shopping oferece uma área, né, de computadores, internet, para que as crianças de baixa renda possam estar indo fazer trabalho. Neste dia em questão, o menino encontrou essa sala fechada e acabou indo a um stand, né, de uma loja, que aí eu deduzo que seja uma loja mesmo da Samsung, e onde ele começou a fazer o trabalho de geografia com um tablet que estava em exposição para venda. Pode ver no vídeo. Olha lá. Eu não coloquei. Eu não coloquei o áudio. O rapaz está falando. Eu não coloquei. Eu posso colocar aqui, né? Rapidinho o áudio. Deixa eu voltar. É muito curtinho. Vale a pena colocar. Compartilhar o áudio para o pessoal ouvir o que está falando ali, né?
Vamos ver aqui. É isso. Bem curtinho, né? Eu acho que para ver inteiro teria que entrar lá no Instagram, mas eu acho que passou bem a ideia do que você comentou, do que você estava falando, né, Alexia? Essa desigualdade aí, né, que a gente viu nas charges e tal. Realmente, né? Veio uma ciência, isso ainda é um exemplo apenas. Há muitos outros por aí que estão correndo, nesse tipo de acesso tem, de poder ir a um shopping. Agora, mas que está tudo fechado, nem isso mesmo tem, né? E como que será que está sendo a vida desse menino agora? Ele ganha, obviamente, um tablet, um pacote de dados de internet, mas e os colegas dele? E outras crianças por aí que estão sem estudar, que não têm acesso à internet, que não têm acesso a um computador, a um celular? Como será que está? E também pensando nisso, né, em estudar e querer ter um futuro melhor, vendo com a escola como um meio de mudar de vida. Eu vou colocar alguns dados aqui, Alexia, de uma pesquisa. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa que é feita todos os anos, né? Ela chama TIC Domicílios, é uma pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros. E tem dados também da 7ª edição da pesquisa TIC Kids Online Brasil, que é feita pelo CETIC, cetic.br, é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. É uma pesquisa muito séria, que é feita a pedido, contratada pela Unesco, com apoio da Unesco, Ministério da Educação também, e ela traz alguns dados interessantíssimos. Eu vou deixar até o link da pesquisa aqui para quem quiser depois baixar. Eu fiz no encurtador, o bit.ly, que é só bit.ly com Y, né? / aí tem 2WTSXNT, quem quiser baixar, baixa esse PDF, são 300 páginas a pesquisa, é muito material, mas eu vou compartilhar aqui o que essa pesquisa traz para a gente, de dados, para a gente ir discutindo, né, essa temática. Vamos lá. Tenho aqui o que ela mostra para a gente. Aqui, então, a gente está começando a ver esses dados aqui. Está dando para ver aí? Eu vou aumentar um pouco. Para a gente fica meio ruim de ver, mas para quem está em casa dá para ver bem, né? A pessoa chega, aproxima um pouquinho mais aí o celular. Aqui é o seguinte, esse grupo aqui em cima são os países desenvolvidos, né? Usuários de internet, países desenvolvidos. Aqui é de 2008 a 2018. Eles saíram de 61% para 81%. O Brasil é essa linha vermelha. Nós saímos de 34% para 70%. Olha como aumentou o acesso à internet no Brasil. Não é mais um bem supérfluo, virou um meio aí importante, né, importantíssimo. A média mundial está aqui, 45% da população mundial tem acesso, e nos países em desenvolvimento, 51%. Então, o Brasil está muito próximo, muito mais próximo dos países desenvolvidos do que dos países em desenvolvimento, outro grupo de países em desenvolvimento. Porém, né, esses dados aqui, eles batem de frente com uma outra realidade, que é essa daqui, ó. Nas regiões brasileiras, olha a região norte brasileira, né? E milhões de domicílios com acesso à internet. Nós temos aí um total de 5 milhões de domicílios, 3 milhões de domicílios na região norte têm acesso à internet. 2 milhões e 100 não têm. Na região centro-oeste, também, 2 milhões e 100 não tem. Se a gente olhar aqui até no sudeste, 8 milhões de domicílios não têm acesso à internet. 8 milhões de domicílios não tinham acesso à internet na região sudeste do Brasil. No nordeste também, 8 milhões, mas 8 milhões de um total de 18. A porcentagem, a relação é bem diferente. Então, o que isso demonstra, né? Em linhas gerais, se a gente olhar aqui, o recorte aqui é por classes sociais, né? Em azul é banda larga e em roxo é o chip, né? O chip do celular. Classe A, os mais ricos, a maioria tem banda larga
né? A maioria usa banda larga, depende de banda larga. E quando a gente vai para as classes C, D e E, a gente vai vendo que na classe D e E depende do quê? Depende do conexão móvel via chip 3 ou 4G, e normalmente são planos que a gente chama de planos pré-pagos, né? Que não te dão uma boa quantidade de acesso e tal, né? É limitado em velocidade, em quantidade de dados. Acho que quem usa internet sabe do que eu estou falando, né? Em 2016, nós tínhamos 9 milhões e 800 mil de domicílios com internet, apenas com internet. Esse número passou para 19. Agora, olha o número, eram 26 milhões de pessoas, domicílios, perdão, se multiplicar por 4, aqui dá quase metade da população brasileira, sem computador e sem internet. Ainda temos 21 milhões de domicílios sem computador e sem internet. Eu acho que não precisa ir mais. Esses números eles já demonstram claramente qual é a realidade do Brasil, né? Nessa realidade, como é que a gente pensa em ensino à distância? Como é que a gente pensa em ensino remoto? Como é que a gente pensa em Enem, mantido com sua data mantida? Claro, eles não adiaram ainda, viu, Alexia? Eles prometeram adiar. Não foi adiado o Enem. Engasgou. Epa! Você me ouviu aí, não? Walter, repete de novo, por favor, porque deu uma engasgada aqui. Vamos lá. Eu disse o seguinte, eles não adiaram ainda o Enem. Eles prometeram adiar, mas não foi adiado. A luta pelo adiamento do Enem, ela surtiu um resultado, que provocou uma pressão política. O Senado Federal votou um projeto de lei determinando o adiamento do Enem. Esse projeto ia para a Câmara dos Deputados, e aí o Ministério da Educação ia ter que passar a vergonha de ser obrigado a adiar o Enem por força de lei, e fizeram lá uma negociação, e o ministro falou, não, nós vamos, tudo bem, agora em junho, nós vamos fazer uma consulta entre maio e junho, vamos perguntar para os inscritos, já são mais de 5 milhões e 100 mil estudantes inscritos no Enem para esse ano. Eles adiaram a inscrição do Enem até quarta-feira que vem. Para quem não fez a inscrição hoje, é possível fazer a inscrição até quarta-feira. As inscrições, elas são pagas, o boleto tem que ser pago até quinta-feira, então também é uma realidade complexa essa, né? Tem muito estudante que não vai poder fazer porque não tem o dinheiro, mas eles vão fazer uma consulta para os estudantes com propostas de datas. Né? Caiu a conexão da Alexia, vou esperar ela voltar aqui. Eu acho que ela volta aqui para a gente continuar a conversa, né? E enquanto ela não volta, eu vou colocar... Ela voltou já. Caiu, mas ela voltou aqui, né? Ralou o joelho na queda aí, não? Uma leve queda, mas todos passam bem. Todo mundo bem. Então, nesse processo todo, Alexia, tudo bem, vão adiar o Enem. E resolve o problema? Adiar o Enem? Será que resolve? Tem que pensar nas condições de que cada um vai estudar. Opa! Agora é você que está caindo aí, ó. Não, eu tô aqui. Eu coloquei só você na tela. Tô te ouvindo. Ih, caiu. Deu delay no som? Você está conseguindo me ouvir, não? Eu acho que a internet da Alexia está meio ruim, né? Mas olha lá, gente. Aqui eu tenho outros dados, né? O acesso à internet, ó. Em 2018, ele estava presente em cerca de 46 milhões e meio de domicílios brasileiros, equivalente a 67% dos domicílios do país, 6% a mais do que em 2017. O crescimento, ele ocorreu principalmente em segmentos mais vulneráveis, como entre os domicílios de renda familiar de até um salário mínimo e entre os domicílios das classes D e E. A proporção de usuários de internet no Brasil, embora estável em relação a 2017, continuou seguindo a tendência de crescimento observada nos últimos anos, chegando a 70% em 2018. Isso representa uma estimativa de 127 milhões de indivíduos com 10 anos ou mais conectados à rede. Nós somos 200
milhões de brasileiros, 127 milhões têm acesso à internet. Nós estamos falando aí de quase 80 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. É muita gente que não tem acesso à internet. Então, a gente querer naturalizar o acesso à tecnologia, falar assim, não, tudo bem, é só dar um jeito. Olha, é difícil, mas a gente dá um jeito. Dar um jeito tendo acesso à internet é uma coisa. Dar um jeito sem acesso à internet, como é que faz, né? E tem também pensar na questão de dar um acesso e dar uma educação de qualidade também, acima de tudo. Um colega meu, o Igor, ele tem uma irmã que está na escola pública e deram, acho que uma passagem, não sei como é que está sendo o meio de aulas, mas eu acredito que seja por algum programa virtual, assim, do governo, né? E ele falou que, assim, que quando via a aula e não conseguia entender, e não conseguia, principalmente por ser uma criança de 8 anos, não estava sendo coerente aquilo que estava sendo falado com aquilo que a criança precisa aprender, né? De um determinado conteúdo. Ainda tem isso, né? Eu tenho acompanhado, por muita curiosidade, espírito de ciência também, né? Como quem estuda a educação brasileira enfim, por necessidade mesmo, do ponto de vista acadêmico e tal, eu tenho acompanhado algumas experiências muito interessantes. Em particular, 2 experiências que usam uma metodologia de ensino à distância, uma delas que usa o WhatsApp, chamada Aprendizap, e uma que está disponibilizada de diversas formas para que escolas e professores que queiram ter material para trabalhar com os alunos tenham acesso mais facilitado a esse conteúdo. Então, eles disponibilizaram o material deles, chama Amplifica, o nome do projeto, em 3 meios, né? Um meio são slides, então o professor ele pode baixar os slides e mandar para os alunos. Um outro meio é em PDF, o arquivo na forma de textos e tal, e um terceiro que é no Google Classroom, que é um ambiente também de aprendizagem que os professores podem usar. Mas todos eles, esses 2 projetos, dependem de quê? Dependem de internet. Se o aluno não tem acesso à internet, ele não tem a mediação com o professor. Então é complexo, né? Como é que esse estudante vai fazer? Olha quem está te mandando um oi aqui, Alexia, professor Francisco. É o engenheiro que está aí dando muitos conselhos, assim, em questão de projetos e tal. Também estamos tendo um desenvolvimento até aqui, o vereador Fabrício, que a gente estava conversando esses dias sobre um projeto de que a gente quer montar uma trave aqui em Santos, só que a gente ainda está vendo o que nós vamos colocar dentro dessa trave para dar uma descontaminada, né, nas pessoas, para entrar em acesso público. Ele tem dado muita ajuda nesse ponto. Muito bom. Na engenharia química, você tem como pensar essas estações, né, de higienização que tem, coisas assim. Isso vai... A questão do... Pode falar. Aí, nessa questão do projeto, isso ainda está engavetado, né? Vamos ver onde que vai dar, mas queria pensar muito assim, em alguma coisa que, além de estar proporcionando a segurança às pessoas, também tivesse a questão de usar energia solar, enfim. Também que seja amigável ao meio ambiente. Ô, Alexia, a Lilian está falando que lembra da sua ansiedade para entrar no Adélia, depois você teve ansiedade para entrar na universidade. Pois é, não. Como é que lida com a ansiedade? Adélia, quando eu fui entrar na Adélia, eu tive que fazer Quando eu fui para entrar no Adélia, tive que prestar o vestibulinho, né? E foi como um mini Enem da minha vida, que eu estudei, nossa, muito para poder entrar e pelo menos conseguir uma boa bolsa, né? E a Lilian foi uma pessoa que me ajudou muito, principalmente que a questão, a matemática que o município oferecia não condizia, não supria muito o que a prova pedia, né? Eu tinha feito primeira vez, quando eu estava no 6º ano, eu acabei não indo bem. Aí, quando foi do 7º para eu entrar no 8º ano, eu já tinha ido bem melhor. Aí, eu consegui acessar e entrar no Adélia, mas não foi fácil mesmo. Ela pegou um ponto que foi bem sério mesmo, essa questão da ansiedade. E agora eu vejo, assim, como ela falou, vejo bem as diferenças do mundo que eu tive, porque quando foi para eu estudar, para entrar no Adélia, ainda a internet não era algo assim tão popularizado como é hoje, né? Isso em 2008,
2011, 2012, mais ou menos. Acho que na minha casa ainda nem tinha internet nessa época. Eu estudava pelos livros mesmo. E já quando foi a questão do vestibular, aí a minha vida mudou completamente. Eu vivi estudando para o vestibular no 3º ano. E o Enem, óbvio, quando adiar, ele vai ter que acontecer. Existe uma possibilidade, aliás, tem uma mudança já no Enem desse ano, é uma prova digital. Vai ter uma prova digital. Isso causa mais apreensão, dá mais medo, principalmente numa situação como essa. Nós estamos falando em fazer desse modelo da prova digital, é um teste esse ano, para ver como vai ser, para no futuro o Enem se tornar digital. Essa é a ideia. Então, 101 mil inscritos até agora na versão digital do Enem. Esse é o número, de 5 milhões e 100 mil, aproximadamente. Eles também determinaram, né, que somente 100 mil seriam os inscritos para a prova digital, porque eles teriam 100 mil vagas para essa prova. É uma prova muito grande, uma das maiores do mundo, né? E a pergunta, né? Se você tem uma exclusão digital tão acentuada no Brasil, dar um passo como esse, partir para uma prova digital, é mais difícil? Que tipo de preparo que os jovens vão precisar ter para poder enfrentar essa dificuldade, essa realidade, ou esse novo cenário? Bom, prova digital, pensa assim, que se a gente, principalmente questão do Enem, também que tem que priorizar muito a questão do tempo, né, porque o Enem é uma prova muito interpretativa, você tem textos muito longos para ler, e então, estar de frente de computador é a mesma coisa, mesmo não estando na frente fazendo a prova de papel, você tem que treinar também o ambiente, né, você está familiarizado com o material tanto do computador como fazer uma prova de caneta e papel, né, porque não pode usar lápis. E aí, nessa situação, então, leva vantagem quem tem acesso às tecnologias, né? Quem não tem, não vai nem ter como se preparar para isso, é evidente, né? E aí eles estão falando, é uma prova que tem 2 datas, são, se eu não me engano, são 90 questões, né? 90 questões no primeiro dia, 90 questões no segundo dia, e a redação, mais a redação. Muito bem. Você falou, como a gente conversando, né? Você falou, ó, fazer as 90 já é difícil, no tempo. E agora eles espremidos por conta do calendário, até porque uma das datas do Enem, aliás, 2 datas do Enem batem com vestibulares tradicionalmente tradicionais, Unicamp, né? FUVEST e Unicamp, quer dizer, você vê que tem um absurdo de falta de planejamento, né? São 2 vestibulares muito tradicionais, que já existiam antes do Enem, e aí vem o Enem e ele marca a data do Enem exatamente para o dia do vestibular da FUVEST e da Unicamp, que são 2 universidades tradicionais. Mas, enfim, eles vão ter que mudar a data, vão mudar a data, e aí eles estão falando, é possível que a prova seja feita num dia só. E aí? Complicado, porque, vamos lá, pensa, seu modelo atual, 90 questões, já é complicado, leva, assim, porque, pensa, são 4 horas, se eu não me engano. Imagine se for fazer 120 questões, que acho que foi a proposta, em um dia só, você vai aumentar o tempo de um aluno numa sala, sentado numa cadeira, seja de frente para o computador, seja no formato tradicional. Acho que não tem, deveria ter muito, muito, muito preparo. O ser humano precisa chegar a ser uma máquina para fazer uma prova dessa. E levar em consideração que também, se a gente pegar a primeira edição do Enem, né, que inicialmente era apenas para avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil, mas agora é uma chave, né, a chave da porta de entrada para o ensino superior. E com a quantidade de alunos que se inscrevem, né, candidatos que se inscrevem para prestar essa prova, não tenho vaga para todo mundo, infelizmente, seja nas universidades públicas, seja nos programas, né, ProUni, FIES, por exemplo, não tem para todo mundo, infelizmente. Então, eles elevam bastante o nível dessa prova. Imagine fazer uma prova difícil, com 120 questões, em, vamos supor, 6, 7 horas, eu não me lembro quanto que é a média, mais ou menos, para cada questão,
Mas eu acho que é muito desumano uma coisa dessas. É difícil, né? E assim, quem se preparou para essa prova, eu costumo falar para os alunos que eles têm que fazer os simulados, os exercícios, sempre com o reloginho na frente, calculando o tempo e tal. Então a gente vai ali treinando, né? É um treino, é uma Olimpíada, né? A gente diz isso para vocês, né? É uma Olimpíada, você tem que se preparando, são 3 anos, você vai se preparando e tal. No primeiro ano a gente quase não fala de Enem, no segundo vai começando a falar, no terceiro ano é Enem, Enem, vestibular. Né? E aí quando você lida com essa expectativa, se preparando para um modelo de prova e de repente muda tudo, a ansiedade, a preocupação, o psicológico, né? Você tem conversado com adolescentes em relação a isso? O que eles falam para você? Por exemplo, tem um caso, meu colega, o Igor, ele já está há um bom tempo, que a gente estudou no 1º de maio. Ele já está há um bom tempo prestando vestibular, já ele tem o maior objetivo dele, acho que é estudar na Federal de Santa Maria. Mas não é fácil mesmo, ele tinha uma boa nota para chegar lá. E diante das situações também que ele passa dentro de casa, que agora está precisando trabalhar, ele falou, Alexia, esse vai ser meu último Enem. E agora veio toda essa mudança. Eu procurei muito tentar me colocar no lugar do que, assim, o que eu faria se eu fosse prestar o Enem esse ano, diante de tudo isso que está acontecendo. Será que vão, assim, ajudar? Não era assim que quis contextualizar. Será que eles vão deixar vão pegar um pouco mais leve? Ou vão manter o nível tradicional do Enem e ser aquele nível de dificuldade bem elevado? Né? Muitas coisas têm levado, apesar que muitas coisas é levado, mesmo sendo levado em consideração a teoria de resposta ao item, enfim. A teoria de resposta ao item, Alexia, para quem não sabe, a teoria de resposta ao item basicamente as questões, elas têm um grau de dificuldade, fáceis, médias e difíceis, e quanto mais questões fáceis você acerta, isso valida o teu desempenho em relação às questões médias e difíceis. Se você acertar uma quantidade de questões médias e difíceis superior à quantidade de fáceis que você teria que acertar para manter uma média, a tua nota é menor, né? É algo assim. Não adianta acertar difícil e não acertar as fáceis. As fáceis são ali como se fosse a primeira fase. Se você errar essas questões fáceis, você está com uma nota menor. É mais ou menos isso, né? Então, o estudante, ele fica na dúvida, né? E aí, como é que eu faço? A prova é difícil, é complicada, tem que ter tempo para você resolvê-la, ele tem que pensar nas disciplinas todas, ali, dos componentes curriculares que estão sendo avaliados, o que eu sei, o que eu não sei, porque ninguém sabe tudo, o tempo de leitura da prova, é muita coisa, né? E aí agora muda a regra do jogo, como é que faz, né? Então, e a vida, né? São escolhas, né? Tem gente que está voltando, como você falou. Cadê as escolas também, agora, nesse momento, todo mundo parado, para dar aquele apoio, né, em questão dessas mudanças. E a gente também, no Adélia, nós treinamos muito, fizemos muitos simulados, muitas provas com questões de vestibulares, mas agora nem isso. Então, tendo que, literalmente, cada um se virar, cada um por si. Olha, a Lilian está falando que ela tem um neto que mora, eu acho que é em Nova Jersey, talvez, é isso? Eles vão terminar o ano letivo em casa. Hoje estudam usando Nova muito, Jersey, não é? Provavelmente, né? E hoje eles estudam usando muito o computador. É outra realidade, né? Eu só li o que a Lilian escreveu aqui. Tá me ouvindo? Voltou, acho que voltou ótimo. Isso. Eu só li o que ela escreveu aqui, é Nova Jersey mesmo, né? E o que eu te perguntei é o seguinte: é outra realidade, muito diferente da nossa. Outra realidade, outra tecnologia, outra educação. Os Estados Unidos, desde sempre, né, vem investindo muito fortemente na educação dos alunos, desde o ensino fundamental, né, mais ou menos isso, desde a educação infantil. As crianças já recebem um preparo forte desde cedo.
Um último tópico que eu gostaria de analisar com você uma outra questão importante, que é essa daqui, ó. O isolamento ele é desigual, né? E os efeitos dele também, né? Quando a gente olha para os inscritos no Enem, esses são dados do Enem do ano passado, o Enem de 2019. De cada 10 inscritos no Enem, que quando você se inscreve, você responde um questionário com informações sobre a sua condição socioeconômica. De cada 10 inscritos no Enem sem internet, pegando só os que não têm internet, 7 são negros, ou seja, 70% dos que não têm internet são negros. Aí o número mais limpo disso daqui, ó, né? Entre brancos, o percentual de inscritos sem internet é de 15,59%. E 32% dos inscritos sem internet, né? Percentual de inscritos sem internet entre os afrodescendentes é de 32%. Ou seja, de cada 10 afrodescendentes inscritos no Enem, 3 não têm internet. De cada 10 brancos inscritos no Enem, 1,5 não tem internet. Então aqui, Alexia, você que deu mais uma fugidinha, deu mais uma caída aí, aqui são dados que falam da desigualdade racial, né? Eu estou falando aqui o seguinte, esses números mostram o seguinte, de cada 100 brancos inscritos no Enem, 15 não têm internet. De cada 100 afrodescendentes, 32 não têm internet. Ou seja, dos que não têm internet, de cada 10 inscritos no Enem que não têm internet, 7 são negros, 7 são afrodescendentes. Então, essa desigualdade, ela tem cor também, né? Tem. Infelizmente tem, né? Devemos pela questão da... Meio idiota falar um comentário do Big Brother, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a vencedora. Ela se formou em medicina, né? E ela era a única negra da turma dela. E não foi, assim, dado de bombejada para ela, teve que fazer cursinhos, passou, acho que com uma bolsa, se não me engano, mas isso é uma realidade também, onde muitos negros estão de fora, né, do nosso sistema de ensino de educação. A gente tem aqui um vídeo, que é o vídeo oficial que o INEP divulgou para falar do Enem. Vamos assistir para depois a gente comentar? Que país é esse, né? Vamos lá. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar, é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito por computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Só fazendo uma correção, um ajuste, indo no próprio site do INEP, a gente tem aqui informação oficial, então, olha lá, entrando no site do INEP, a informação oficial do INEP. INEP é o Instituto Nacional, caramba, eu acho que é de pesquisas, esqueci, enfim. Pesquisa mesmo. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Aí eu lembrava do nome, Anísio Teixeira, né, que é uma homenagem ao educador Anísio Teixeira. O INEP é o órgão que organiza o Enem, né? É a autarquia que organiza o Enem. Então, ele está dizendo aqui que os participantes terão mais dias para se inscrever. Em resumo, a inscrição foi adiada até o dia 27 de maio, e o boleto tem que ser pago até a data que já estava acertada, que é 28 de maio, né? E as demais datas do cronograma, elas seguem, né? Então, só alterou aqui, ó, a data de inscrição que foi prorrogada.
mas seguem aqui em maio, ó, a gente tem, ó, dia 27, já está atualizado, ó, termina o período de inscrição, termina a solicitação de atendimento especializado do Enem Impresso, para quem tem deficiência, dificuldades de uso e tal, termina também o período para alterar os dados cadastrais, município de prova, opção de língua, e etc., e 28 é o último dia para pagar a taxa de inscrição. Em junho, dia 1º, começa a solicitação para tratamento pelo nome social. No dia 5, a divulgação do resultado da solicitação de atendimento especializado, e aí a gente tem que aguardar informações sobre o adiamento, né, como será o Enem. Desse vídeo, Alexia, eu tenho comentários a fazer sobre o vídeo, mas eu queria ouvir de você, o que você acha? É uma coisa que chama muita atenção, né? Eles falam, estude pelos livros, estude de qualquer forma. Parece que eu mesma senti, parecia que estava falando, estude, se vira, só faltou falar isso. Mostra muito os candidatos com celular, com computador. Queria ver mesmo colocar outras pessoas de classe média que não têm essas condições, como que iam fazer? É isso aqui, né? Não fizeram. Exatamente. Não falaram dessas realidades que a gente viu aqui no início, né? É um pouco isso aqui, juntando, né? Fez o comercial. Lá o caso Pode falar. Juntando lá o caso mesmo, do menininho, né, que foi fazer o trabalho de geografia no shopping. Essa charge aqui, ela é fantástica, né? A janela aberta, portas abertas, janelas abertas para o futuro, e lá a universidade. E a do outro menino ali, a janela já está fechada mesmo, né? Que é para deixar bem claro que ele não vai chegar, talvez, a nenhum lugar, a não ser que ele dê muita sorte. Porque aí é sorte, né? É sorte. É claro que tem esforço. É óbvio, gente, não estou falando que não. Tem que ter esforço, tem que tentar, tem que ir, tem que perseverar, não pode desistir, tem que fazer. Enfim, é tudo isso. Mas, gente, os fatos estão aí. Os fatos estão aí. A grande maioria das pessoas que não tem uma boa infraestrutura à disposição, escolas adequadas, famílias que deem suporte, uma condição socioeconômica que permita que ele se dedique efetivamente aos estudos, na corrida, ele está muitos passos para trás. É uma questão de uma meritocracia que não funciona porque o ponto de partida não é igual, né? O ponto de partida não é igual. Então, a meritocracia ela só vai funcionar se o ponto de partida for igual. E aí eu queria te fazer uma provocação com a pergunta da Lilian, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Vocês acham que depois da pandemia haverá mudanças na educação? Quem responde primeiro? Fica tranquila com o barulho aí, tá tudo tranquilo, viu, Alex? Tá bom. Aqui não é programa de TV, não. Nós estamos em casa. É verdade, eu também em casa. Acreditar numa mudança diante das nossas questões políticas, eu acredito que não, mas deveria isso ser um exemplo para passar por um choque e sim ter uma mudança na educação. Então você não tem esperança que mude, mas você gostaria que mudasse. É mais ou menos isso? Resumir, não? Ou você tem esperança que mude? Exato, exatamente. Fico assim, com receio de falar, mas tipo, soar um pouco grosseiro, né? Mas com a nossa atual Ministério da Educação, nossos governantes aí atuais do poder, não coloco nenhum pingo de fé que vai melhorar a situação. Sabe o que dói? Sabe o que dói, assim, no coração de alguém que é educador? Que tudo que a gente pode oferecer para vocês que são jovens, e eu falo isso para você, eu tenho uma filha que é um pouco mais nova que você, e tem uma bem menor, né, que ainda tem um futuro inteiro pela frente, enfim. O que dói muito na gente é que vocês jamais poderiam estar numa condição de perder a esperança. A esperança ela é importantíssima numa sociedade como a brasileira, em que a gente quer melhorias, em que a gente quer enfrentar os problemas mais estruturais que afetam diretamente a condição de vida das pessoas, né? Nós somos um país muito desigual, de renda muito concentrada, de poucas oportunidades para os mais vulneráveis,
temos problemas graves ainda, relacionados àquilo que é uma condição básica de dignidade de sobrevivência. Problemas em relação à falta de qualidade na educação, escolas sucateadas, saúde precisando de um olhar mais atencioso, a infraestrutura das cidades precária, muitas habitações subnormais, submoradias, pessoas vivendo em condições subhumanas, em lugares onde elas jamais deveriam morar, né? Sobre mangues, em condições insalubres, sem a mínima condição de saúde, né? Correndo risco em costas de morros, como recentemente nós tivemos uma tragédia que tirou a vida de mais de 40 pessoas aqui em Guarujá. Muitas pessoas. Esses problemas estruturais, eles são muito graves, mas a gente deveria estar olhando hoje para a política e vendo, pelo menos, um fio de esperança. E aí eu não estou falando de uma questão ideológica, partidária, nada disso. Independentemente dos caminhos que sejam tomados, a gente devia estar olhando para eles e pensando, caramba, por mais que eu não concorde, eu estou vendo que a gente tem alguma esperança de que lá na frente as coisas vão mudar. Mas o que a gente tem visto realmente, infelizmente, é isso, né? Aliás, eu tenho visto isso na humanidade, viu, Alexia? Quando falam assim, a educação vai mudar, eu não tenho expectativa nenhuma de que depois da pandemia as coisas vão de melhorar. Nem no contexto mesmo social, da convivência, eu vejo piorando muito as relações entre as pessoas. Está ficando muito ruim, né, a convivência entre as pessoas. Isso é péssimo, né, em termos de expectativa mesmo. E do ponto de vista econômico, é evidente que a tragédia do coronavírus aí, ela se soma a um monte de problemas que a gente tem no país, desemprego, enfim, todos esses problemas econômicos. Já tínhamos, não é de agora, não é porque veio o coronavírus que isso está acentuando, né, isso está sendo acentuado, tá certo? Então, eu não vejo uma expectativa aí de algo positivo no futuro, não. Nós vamos ter que trabalhar muito, muito para superar toda a tragédia que está sendo consolidada nesse momento e que vai deixar lá na frente um rastro muito negativo para que a gente tenha que superar lá na frente. Violência urbana, desigualdades sociais, pobreza, miséria, fome, tudo isso, desemprego, e isso vai piorar muito as condições. Quando o pessoal fala de novo normal, esse novo normal é pior do que esse normal de agora, que é um normal que já tem tudo isso. Então, eu sou muito realista nessa análise, né? Mas eu não quero perder, pelo menos, o sentimento de esperança no sentido mesmo de esperançar, de acreditar que é possível trabalhar para mudar isso, porque ficar só esperando que a coisa vá acontecer, esperança no sentido de esperar, não vai dar. Fico feliz, por exemplo, de você estar preocupada com isso, de estar aqui hoje, podia estar sextando, né? Podia estar fazendo qualquer outra coisa, sextando na aula, já. Então, não está aqui se preocupando com os outros, falando desse tema, né? Então, eu fico muito feliz por pessoas como você, mas de modo geral, assim, eu não tenho tanta esperança, não. A gente tem que ter, mas eu não tenho tanta, não. Não diria assim, logo depois do final da quarentena, mas ainda vai levar um bom tempo ainda para toda essa situação se restabilizar, para depois pensarem numa alternativa, no caminho de uma mudança, para assim acontecer uma revolução, tudo que está acontecendo aqui nesse país, né? Espero que melhore. Por vocês, espero que melhore. Por todos nós, mas muito por vocês, que têm uma vida inteira pela frente. Queria suas considerações finais. Bom, quanto àqueles candidatos que vão prestar o Enem esse ano, não percam as esperanças. Também pense assim, faculdade, apesar de trazer muitos benefícios, não é tudo. Pensem também em outras alternativas que possam estar recorrendo até que cheguem a conquistar isso. Eu vejo muito pelo exemplo da minha mãe. Hoje eu me sinto realmente honrada mesmo, por eu estar cursando o ensino superior logo que eu saí do ensino médio. Mas a minha mãe, ela só veio a cursar faculdade quando ela já primeiro ela fez o ensino técnico, isso quando eu tinha acabado de nascer, foi pouco depois que eu nasci, e quando eu estava já nos meus 10 anos de idade que minha mãe ingressou no ensino superior.
Hoje ela é enfermeira, mas foi graças assim a que ela correu muito atrás, batalhou muito para isso. Isso eu reconheço pra caramba. Então, tentem ver, não se prendam a isso nesse momento agora já como uma ponta de esperança. Pensem em outros caminhos, ensino técnico, concurso público, procure um emprego também. Sei que a condição agora, falar isso é bem complicado, porque tá todo mundo até perdendo emprego. Mas não vejam isso como o fim do mundo. Eu entendo bem como é esse momento, né, que a gente fica tenso, sem saber o que vai ser do nosso caminho, porque a partir do momento que a gente está na faculdade, pelo menos você sabe, uma hora eu vou terminar, vou seguir meu caminho, mas quando a gente nem isso tem, quando não está cursando nada, quando não está fazendo nada, gera muito esse desespero dentro de nós. Então, não percam as esperanças, creiam, quem tem fé em Deus como eu, acreditem, tenham fé que isso tudo vai passar, sim, mas não percam as esperanças jamais, mesmo sendo um momento bem desolador, digo, pela questão da saúde, segurança, tudo que está acontecendo. Não desistam jamais disso, de seus planos e sonhos por conta desses ocorridos, não. É uma possibilidade mesmo, né? É muita pressão na cabeça do jovem, né? Muita. E se essa ansiedade está fazendo um peso demasiado, isso pode causar até doença. Então, fica leve. Eu mesmo adquiri muitos problemas de ansiedade por conta disso. Eu sei bem como essa pressão. Eu mesma, assim, uma coisa que também falo, não larguem, parem a vida para estudar. Isso é uma ponto que eu até me arrependo muito. Hoje eu não acabo nem tendo muito contato com o pessoal do ensino médio. Me arrependo, assim, vejo muitas atividades que passaram, a Festa das Nações, Calorada, como tínhamos na Adélia, eu me afundei tanto em vestibular, tanto em estudo, que eu esqueci de viver minha vida. Ficava, nossa, quantas vezes de madrugada minha mãe entrava no meu quarto e me via acordada, falava, apaga essa luz agora e vai dormir. Eu vivia literalmente para estudar. Não façam isso, não, a gente fica louco. Tenham, sim, saibam policiar momentos para ter esse estudo, ter, sim, um momento de lazer. Para quem vai prestar o Enem de novo, fazer algum vestibular já pela segunda, terceira, quarta vez, essa é a hora apenas, eu aconselharia a treinar apenas. Vejam os resumos, né, de textos, resumos dos assuntos, e treinem, que o segredo do Enem está em treinar. Muito bom, é isso mesmo. Assim, é muito legal ouvir esse teu depoimento, porque a pressão, ela não pode causar danos para as pessoas. A pressão, ela tem que ser num limite do possível, né? E se causa dano, se está te fazendo algum tipo de mal, se está fazendo mal, é óbvio. Se está te fazendo mal, não é bom. Né? É muito óbvio. E como você falou mesmo, Alexia, o preparo para qualquer desafio na vida exige um equilíbrio entre um preparo, como você falou, do estudo, que é o intelectual, né? Um preparo psicológico, do peso que é possível carregar, um preparo físico, de se alimentar direito, de não trocar o dia pela noite, dormir adequadamente. Dormir bem. Fazer suas atividades. Um preparo até espiritual, como você falou, de acreditar em Deus. Cada um tem lá a sua ligação, alimentação, né? Espiritual e tal. Então, é um equilíbrio de tudo isso que vai permitir que você viva bem e chegue bem no momento certo, no momento adequado, para ter os bônus do esforço que se faz. Claro, tem que se esforçar. Claro, tem que se dedicar. Claro, tem que estudar. Mas tem que ter planejamento. Não adianta você achar que enfiar a cara nos livros 24 horas por dia vai resolver. Não vai resolver. Tem que ter o tempo de cada coisa e tem que ter o tempo de curtir. Quando isso passar, tem que ter o tempo de ir a um cinema, de ir a uma praia, de fazer uma caminhada, de praticar um esporte, de sair com os amigos para bater papo, de namorar, se for o caso. Enfim, tem que ter um equilíbrio para tudo na vida, é importante. E você hoje está indo muito bem na sua faculdade, já alcançou aí, em parte, seus objetivos, vai se formar, quero estar lá para bater palmas para você quando você se formar. Opa, tá convidado. Para te parabenizar, não necessariamente na formatura, porque a gente sabe que essas coisas são muito formais, né? Tem um monte de coisas, mas quando você estiver lá no seu tempo de formatura, eu quero ir lá te dar um abraço,
parabéns, minha engenheira, né? E é tão bom ver vocês felizes e crescendo, enfim. E é isso aí. E você que está acompanhando a gente agora, ou que vai acompanhar depois, esse vídeo vai estar à disposição no YouTube, lá no canal, e as pessoas vão assisti-lo com certeza. Pense no seguinte: nós temos um sistema educacional desigual, o Enem é uma prova desigual, esta é a grande questão que nós temos a enfrentar. O desafio é tornar o sistema educacional brasileiro mais equilibrado, mais justo, mais igualitário, para a gente poder falar em meritocracia. Porque não adianta falar em meritocracia com um sistema tão desigual quanto esse que a gente tem. E adiar o Enem não é uma questão de planejamento, de gestão pública. Não é isso não. Adiar o Enem é promover, de alguma forma, uma tentativa de não aumentar ainda mais as desigualdades que essa prova já carrega. Porque ela já é uma prova desigual, e não adiar o Enem significa acentuar ainda mais as desigualdades dessa prova. Eu queria muito agradecer a Alexia por estar aqui. Antes da gente encerrar, pelo convite. Eu queria só passar os números os números que a gente está vivendo, né, aqui no Guarujá. São números que chamam muito a atenção, né? Dados de hoje, né, 18 horas, 636 casos confirmados, 408 estão em isolamento social, 134 foram curados. O problema está aqui: 41 internados, 15 em UTI, 53 óbitos, 665 casos descartados, 669 suspeitos que não tiveram ainda o resultado dos exames recebidos, né? Resultados recebidos, e 44 casos suspeitos internados que se somam a esses 41. Então, a gente já está falando aí de 85 pessoas internadas que estão pressionando o sistema de saúde, 15 internados já com a contaminação do Covid-19 detectada, e 9 pessoas em UTI, somando 24 pessoas ocupando leitos de UTI na nossa cidade, uma cidade que tinha 10 leitos de UTI antes disso tudo começar. Hoje nós já temos 24 leitos ocupados. Então vejam que, se nós não tivéssemos feito um trabalho de isolamento social para tentar adiar esse processo de contaminação, esse número seria bem pior. Nós já temos muito mais mortos, nós já temos 53 óbitos confirmados e 12 em investigação. São aí 65 pessoas mortas em decorrência dessa pandemia. Com a confirmação da doença, passamos de 50, é um número muito grande de mortes para uma cidade como a nossa. Já morreu gente conhecida, já morreu professora conhecida. Hoje eu fiquei sabendo de uma pessoa que trabalhou comigo também, que já estava internada há alguns dias, a gente estava orando, e infelizmente se foi também. Estão indo pessoas conhecidas, tenho amigos que estão em isolamento em casa, o casal, uma família inteira, um casal e a filha isolados em casa, desenvolveram alguns sintomas e tal. É assustador o que está acontecendo, gente. E a gente precisa levar isso a sério. Eu lembro de alguns dias, Alexia, das pessoas fazendo carreata para pedir a reabertura do comércio. E eu até escrevi isso. Hoje é dia 22 de maio. Nós começamos esse isolamento, nós começamos as tratativas para tudo isso acontecer e tal, do isolamento e tal, dia 16 de março. No dia 17, a gente estava começando com redução de aulas, alunos pedindo para os alunos já não irem mais para a escola e tal, e dia 23 a gente fechou as escolas. Dia 17 de abril, abriram algumas atividades, a prefeitura decidiu flexibilizar o isolamento. Um mês depois, a gente está chegando nesse cenário. Vamos ver daqui a um mês o que vai ser. Infelizmente... Imagine que se as pessoas não começarem a criar consciência de realmente que o isolamento é a chave agora para a salvação, não dá para colocar muita fé, não. Eu mesma já perdi um tio, não é daqui do Guarujá, da de São Paulo. Meu avô, semana passada, estava internado com Covid confirmado, mas graças a Deus já recebeu alta. Mas, assim, já está começando a tornar, né, pessoas próximas, pessoas conhecidas de nós que essa doença está bem afetando. Eu, depois de quase 60 dias, né, praticamente, ontem a gente está isolado, minha filha está totalmente isolada e tal. Ontem eu fui levar minha filha para ver a avó,
totalmente isolados estamos, e ela em particular, eu aqui, minha esposa e tal, e ela passou 10 minutos praticamente lá com a avó, viu a avó de longe e tal, e voltamos para casa, e andando pelo Santa Rosa, eu vi muita gente sem máscara, muita gente ali habitualmente na rua e tal, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei muito assustado, Alex, bem assustado, mas enfim. Eu acredito. Nas saídas mesmo, eu estava operando, só para encerrar, estava operando e indo até ontem eu ia para a faculdade apenas para operar as impressoras, né? Eu saía de noite, quando eu vim aqui pela balsa, tem um posto de gasolina ali, né? Eu vi vários grupinhos, assim, de 3, de pessoas bebendo, conversando, com o som ligado, como se nada estivesse acontecendo. Isso é muito preocupante mesmo. Sem máscara também. Estavam ali, né, fora estavam consumindo, mas, gente, não é hora disso, infelizmente. É triste, né? Deus te abençoe, viu? Muito obrigado, um grande abraço. Amém, professor, muito obrigada, viu? Igualmente. Boa sorte, olha, o projeto fantástico de vocês, das máscaras. Agradeço, em nome de toda a equipe, agradeço. Parabéns a todos pela iniciativa, e fica a ideia para os gestores públicos investirem, né, a partir de projetos como esse que vocês estão desenvolvendo lá, que eles também pudessem investir em projetos assim de iniciação científica, né, nas prefeituras municipais, porque sairia muita coisa boa e a solução de muitos problemas de uma forma muito mais barata e permitindo a vocês aí... É verdade. Exercitar. Colocar nosso conhecimento à prova. Com certeza. Fiquem com Deus aí. Um abraço. Manda um abraço para sua mãe. Mais uma vez, fala para ela muito obrigado, tá bom? E para o teu pai também. Obrigada, viu? Teu padrasto. Pode deixar. Meu padrasto. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.